Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Nessa aula a gente vai falar sobre posição relativa entre retas. Só que para a gente poder determinar a posição entre duas retas, a gente precisa conhecer alguns conceitos importantes sobre retas paralelas e retas perpendiculares também. Então, nós vamos começar por aí, tá? Bom, primeiro vamos discutir a ideia de paralelismo. Nós vimos aí nas últimas aulas, né, que a equação reduzida de uma reta pode ser escrita como y, que é igual a mx mais n, sendo m o coeficiente angular e n o coeficiente linear. Muito importante a gente saber desses nomes, tá, gente? Bom, primeira coisa, eu vou dar nome para essas retas, tá? Essa daqui eu vou chamar de R1 e essa daqui eu vou chamar de reta R2. Observem que o ângulo que essa reta faz com o eixo x, eu vou chamá-lo aqui de alfa. E essa segunda reta, por ser paralela à primeira, ela faz o mesmo ângulo com o eixo x, o ângulo alfa também. Então, pessoal, se a gente vai escrever a equação reduzida de cada uma dessas retas, o que seria a reta R1? A reta R1, ela vai ser y, que é igual a m1 vezes x, mais o coeficiente linear, que eu vou chamar de n1. Lembrando que esse n é o ponto de interseção da reta com o eixo y, beleza? No caso da reta R2, a equação dela vai ser m2 vezes x mais n2. m2 é o coeficiente angular dela e n2 é o coeficiente linear, que é esse pontinho aqui. Nós vimos nas aulas passadas, por definição, que esse coeficiente angular, ele é dado pela tangente do ângulo definido entre a reta e o eixo x, né? Se eu estou dizendo que o ângulo alfa da reta R1 é a mesma coisa que o ângulo alfa da reta R2, quer dizer, então, que o coeficiente angular da reta R1 é igualzinho ao coeficiente angular da reta R2. Isso porque nós temos as duas retas paralelas entre si. A forma da gente representar retas paralelas, usando esse tipo de notação com essas duas barrinhas. Então, a conclusão que a gente chega é que quando eu tenho duas retas paralelas, já que elas vão ter a mesma inclinação, então seus coeficientes angulares serão sempre iguais. Bom, é muito importante a gente observar a consequência disso daqui. Então, olha só que legal, gente. Eu vou colocar aqui algumas equações de retas paralelas entre si. Por exemplo, y, que é igual a menos 2x, uma outra reta y, que é igual a menos 2x, menos 1, por exemplo, uma outra equação y, que é igual a menos 2x mais 3. Olha, por aqui já dá para vocês perceberem que a gente tem três retas paralelas entre si, né? Por que essas retas são paralelas? Se vocês observarem aqui nas equações reduzidas, nas três, o coeficiente angular é menos 2. Nós vimos nas aulas passadas também que pelo fato do coeficiente angular ser negativo, a reta ela vai ser decrescente, mas elas são decrescentes com a mesma inclinação, uma vez que esses coeficientes angulares são iguais. Mas observem que os lineares são diferentes. O linear da primeira reta é 0, que é esse pontinho que eu marquei no gráfico. Da segunda reta é menos 1, que é esse ponto aqui, ó, de interseção dela com o eixo y. E na terceira, isso daí é 3. Não é legal vocês observarem que, apesar dessas retas estarem numa posição diferente, né? Comparando uma com a outra, elas são paralelas entre si, justamente porque elas apresentam o mesmo coeficiente angular. Agora, eu quero fazer uma observação aqui com relação a essas retas. Dá uma olhadinha nessa reta R1, nessa reta R2. Ambas fazem 90 graus com o eixo x. Então, esse ângulo, alfa, é igual a 90 graus. Só que o coeficiente angular é dado pela tangente desse ângulo. E a tangente de 90 graus, ela não existe. Então, o que acontece? Nessa situação, eu tenho R1 paralela com R2, porém, os coeficientes angulares M1 e M2 não existem, tá, gente? Então, o fato de não existir o coeficiente angular não tira características dessas duas retas serem paralelas entre si. Para ser paralela, basta que o ângulo formado aí seja igual, tá? Só que nem sempre vai existir coeficiente angular. Bom, então, para exemplificar, vamos fazer um probleminha aqui que é o seguinte. Determine a posição relativa entre as retas. Aí, na letra A, eu tenho a reta R com a equação reduzida y igual a 3x menos 2
E tem outra reta S com a equação geral 6x menos 2y mais 5, que é igual a zero. Muito cuidado ao definir o coeficiente angular, tá, gente? Vamos lembrar que o coeficiente angular, ele sai explicitamente da equação reduzida. E no caso aqui, a única reta que eu tenho a equação reduzida é a reta R. Então, esse número 3 que está multiplicando o x aqui é o m da reta R. Agora, qual que é o coeficiente angular da reta S? Eu tenho que isolar o y e analisar o número que está multiplicando o x. Então, vamos lá. Nessa reta eu tenho a equação 6x menos 2y mais 5, que é igual a zero. Eu vou isolar o y, então eu tenho menos 2y, aplico a operação inversa, vai ficar menos 6x, aplico a operação inversa, vai ficar menos 5. Posso multiplicar ela todinha por menos 1, só para evitar esse negativo, então eu vou ter 2y, que é igual a 6x mais 5. E aí, para isolar o y, eu vou dividir o segundo membro inteirinho por 2. Então, o primeiro termo vai ser 3x e o segundo termo vai ser 5 meios, né? Quem que vai me dizer a respeito da posição da reta? É o coeficiente angular. Então, notem que nesse caso eu tenho um coeficiente angular também igual a 3. Então, se eu tenho que o m de R é 3 e o m de S também é 3, qual é a conclusão que eu chego? Que essas retas, elas são paralelas entre si. Se eu não quiser escrever essa frase, eu só coloco assim, ó. Então, R é paralela à reta S. Agora, essas retas coincidem ou são distintas? Como que eu faço para fazer esse julgamento? Observem o seguinte, gente, elas têm coeficiente angular igual, né? Só que a reta R tem um coeficiente linear menos 2. Então, essa reta, ela tá passando no eixo Y em Y igual a menos 2. Ela passa por aqui, ela é crescente, né? Porque o M dela é positivo, então eu tenho uma coisa mais ou menos assim. Enquanto que a outra reta, ela tem a mesma inclinação, só que o ponto de interseção dela com o eixo Y é 5 meios, que é a mesma coisa que 2,5. Então, se eu vier aqui no gráfico e marcar esse pontinho, 5 meios está aqui, ó, eu vou ter uma reta com a mesma inclinação da outra, porém passando num lugar diferente. Então, essas retas, apesar de serem paralelas, elas são distintas. Vamos colocar isso no GeoGebra para vocês verem como que isso vai ficar. Então, eu vou colocar as equações que foram dadas no exercício, tá? A primeira equação foi y, que é igual a 3x menos 2. E a segunda equação que foi 6x menos 2y mais 5, que é igual a zero. Então, olha lá, gente, que massa. Foi exatamente o que eu havia comentado agora há pouco. Ó, as duas são crescentes, porque os coeficientes angulares são positivos, são paralelas entre si, então a gente fez uma análise correta. E, enquanto que o n de uma reta é menos 2, que é o ponto de interseção, a outra vai ser 2,5, tá vendo? Então, usem o GeoGebra a favor de vocês, tá? Para visualização, para interpretação e para uma maior aprendizagem. Agora, na letra B, a gente vai fazer o seguinte exercício. Nós vamos analisar também, né, a posição relativa entre as retas. A primeira tem a equação 3x menos y menos 7, que é igual a zero, e a segunda, y é igual a 3x menos 7. Pessoal, muito cuidado ao fazer algum julgamento. Eu só posso fazer um julgamento assim de imediato se a gente tiver a equação reduzida. Na primeira, a gente não tem a equação reduzida. Então, para a reta R, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse y. Eu vou ter menos y, que é igual a menos 3x mais 7. Vou multiplicar isso aqui tudo por menos 1, então eu vou ter y, que é igual a 3x menos 7, ok? Logo, o coeficiente angular dela, o m de R, é igual a 3 positivo. Então, uma reta crescente e que corta o eixo y em menos 7. Pronto. No caso da reta S, ela já está escrita na forma reduzida. Observem que ela tem um coeficiente angular também igual a 3. Então, só por isso daqui, eu já consigo concluir que R é paralela à reta S. Mas essas retas são distintas ou são coincidentes? Olha só, gente. A equação da primeira foi 3x menos 7. A equação da segunda também foi 3x menos 7. Então, essas retas são coincidentes. Se vocês colocarem isso lá no GeoGebra, vocês vão ver um desenho apenas, porque uma reta sobrepõe a outra.
Vamos supor que tivesse dado assim no exercício, 3x menos y menos 7, que é igual a zero. E uma outra equação, isso aqui é uma reta R, e uma reta S assim, 6x menos 2y menos 14, que é igual a zero. Parece que são equações diferentes, né? Só que, na verdade, se você olhar com cuidado para a reta S, a gente pode simplificá-la toda por 2. E quando eu simplifico por 2, isso aqui vai para 3x, esse aqui vai para menos y e esse aqui para menos 7. São retas coincidentes aí novamente, ok? Então, vamos tomar cuidado com isso, tá? Na hora de fazer esses julgamentos, eu não vou olhar só o m, eu vou olhar o m e o n também, sempre na equação reduzida, beleza? Bom, vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo, gente, ele é muito batido aí nas provas de vestibular e é extremamente importante na interpretação para quem vai seguir carreira aí nas exatas, tá? Dentro da disciplina Geometria Analítica, dentro da disciplina Cálculo Integral Diferencial. Então, vamos lá. Seja a reta R, que tem uma equação y igual a 2x menos 1. Obtenha a equação de uma reta S paralela à reta R e que passa pelo ponto P com coordenadas 1 e 4. Vamos com calma. A reta R, ela tem a equação y, que é igual a 2x menos 1, certo? Já tenho a equação reduzida para ela. Então, eu tenho que o m dela, que é o coeficiente angular, é 2, e o coeficiente linear dela é menos 1. Quais são as conclusões que eu chego aqui? Ela é uma reta crescente, porque o m é positivo, e ela corta y em menos 1. Muito bem. Eu quero uma reta S que seja paralela à reta R. Elas só serão paralelas se elas tiverem a mesma inclinação. E para elas terem a mesma inclinação, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Então, o coeficiente angular da reta S, que é o que eu vou escrever a equação para ela, também vai ser 2. E a outra informação que eu tenho é que, além dela ser paralela à reta R, ela passa pelo ponto 1 e 4. É possível escrever a equação da reta conhecendo coeficiente angular e um ponto? É possível. Como que a gente faz isso? Tem várias formas. Uma delas é, por exemplo, eu pegar de uma vez aqui a equação reduzida, que é y igual a mx mais n. Tá aí a importância da gente ter fixado direitinho o conteúdo das aulas passadas. Muito bem. Esse m aqui eu já conheço, que é 2. Esse n aqui eu ainda não tenho. Então, eu tenho que descobri-lo primeiro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar as coordenadas do ponto na equação. O y é 4, esse m é 2, que multiplica o x, que é 1, mais um n que eu não conheço. Então, eu tenho que 4 é igual a 2 mais n. Eu posso fazer uma operação inversa, escrevendo 4 menos 2 igual a n, e, portanto, n vai ser igual a 2. Voltem sempre na pergunta. Seja a reta R e obtenha a equação de uma reta S paralela à reta R e que passa pelo ponto. Nós não respondemos a pergunta ainda. Para responder, falta a gente escrever a equação da reta S. Então, a reta S tem a equação y, que é igual a m, 2, vezes x, mais o valor de n, que nós encontramos aí como 2. Então, essa seria a resposta. Vamos ao GeoGebra para conferir esse exercício, que é bem legalzinho, olha. Eu vou colocar a equação da reta R, que foi dada no exercício. Y igual a 2x menos 1. Vou colocar também a equação que nós obtivemos para a reta S. Y, que é igual a 2x mais 2. Então, confere, gente, que são retas paralelas entre si? Confere. Agora, como que eu vou saber se essa reta que eu escrevi está correta? No exercício falou que essa reta ela passa pelo ponto 1 e 4. Eu venho aqui, abro parênteses para colocar as coordenadas desse ponto que foi dado no exercício. Olha lá que legal. A reta vermelha é a reta que a gente obteve, a azul é a que foi dada no exercício. Vocês podem observar isso pelas cores aqui, ó, do lado das equações, tá? Então, o que a gente fez está tudo certinho. Elas têm a mesma inclinação, só que elas têm coeficientes lineares diferentes, né? Enquanto que na primeira é menos 1, na outra esse coeficiente é 2, beleza? Bom, e mais um exemplinho aqui para a gente poder fechar essa parte do paralelismo. Nesse exercício a gente vai determinar valores para K, de modo que as retas R e S sejam concorrentes. Primeiro passo é saber o que são retas concorrentes.
Retas concorrentes são retas que não são paralelas, enquanto que nas paralelas a gente tem inclinações iguais, nas retas concorrentes as inclinações são diferentes. Então, em algum ponto, essas retas elas vão se encontrar. A gente pode ter duas crescentes, uma crescente e outra decrescente, nós podemos ter duas retas decrescentes, mas o fato é que elas vão se encontrar em algum lugar, ok? Então, pessoal, usando esse raciocínio, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, elas não podem ser paralelas. Elas só são paralelas quando elas têm coeficientes angulares iguais, né? E notem que essas equações que foram dadas são equações gerais, né? Então, 3x menos 2y mais 5, que é igual a 0, eu vou transformar numa equação reduzida. Então, eu vou ter menos 2y, que é igual a menos 3x, menos 5. Vou multiplicar toda ela por menos 1. Então, aqui eu vou ter 2y, que é igual a 3x, mais 5. E para isolar o y, eu vou dividir toda a equação por 2. Feito isso, a gente separa as duas frações, então 3x sobre 2, ou 3 meios de x, tanto faz, mais 5 meios. Então, essa reta R tem essa equação, tá? Aí, o que eu estou observando? Que o coeficiente angular dela, o m de R, é igual a 3 meios. Muito bem, vou fazer a mesma coisa para a reta S. Na reta S, eu tenho kx menos y mais 1, que é igual a 0. Vou isolar o y, então vai ficar menos y, que é igual a menos k vezes x, menos 1. Vou multiplicar ela todinha por menos 1. Então, eu tenho y, que é igual a k vezes x, mais 1. Nesse caso, eu já tenho a equação reduzida, observem que o coeficiente angular dela é k. Então, o m de S é igual a k. Agora que vem o pulo do gato. Se eu quero que essas retas sejam concorrentes, o que nós temos aqui? O coeficiente de R não pode ser igual ao de S, porque se for igual, o que vai acontecer, gente? Elas vão ser paralelas entre si. Então, o M de R tem que ser diferente do M de S. Aí, agora é só eu aplicar os valores que eu obtive aqui. Então, o M de R deu 3 meios, diferente do M de S, que é o K. Então, daqui eu tenho que K pode ser qualquer valor diferente de 3 meios. Porque se K for igual a 3 meios, o que vai acontecer? Essas retas, elas vão ser paralelas entre si. Esse K sendo diferente de 3 meios, as retas vão ser concorrentes, ok? Legal o exercício, né?